aqui. Esse já está dentro da casa, então. Precisa do microfone? Ah, tá gravando. O azul ou o vermelho ou qualquer um? Vamos de Oxum. Alô? Opa, acho que está muito alto. Alô, alô, alô. Bom, pessoal, bom dia. Vocês já perceberam que eu sou esse cara aqui, né? E meu nome é Lepeira. É um prazer estar aqui na Social Media Week. Aliás, esse ano eu matei alguns desejos que eu tinha, né? Eu queria muito palestrar no Campus Party e aqui na Social Media Week. Eu dou bastante palestra, mas tem alguns lugares assim que a gente fica torcendo para tudo dar certo, né? A SPM é uma casa que eu gosto muito, eu fiz minha pós-graduação aqui, depois eu dei muito tempo aula no MBA, lá da Joaquim Távora, por isso que eu perguntei se tinha alguém da SPM aqui, para ver se eu matava saudades. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre branding e redes sociais, branding e social media, né? Qual é a congruência, qual é a conjuntura, qual é a conexão, qual é a intersecção dessas duas matérias. E eu vou trazer um pouquinho da experiência que eu tenho. Faz 40 anos que eu construo marcas, né? Meu primeiro emprego com 15 anos de idade foi dentro de uma agência de propaganda. Esse ano eu fiz 40 anos construindo marcas. Essas foram algumas das marcas que eu já ajudei a construir, né? Marcas, algumas conhecidas, outras nem tanto. Mas nesses 40 anos, comecei lá no offline, quando o offline tinha um monte de F, né? Hoje em dia só tem o online praticamente, mas eu sou do tempo do offline. Comecei numa pequena agência de propaganda lá na BC Paulista, fazendo Pestap. Vocês têm ideia do que é Pestap, não? Quem sabe o que é Pestap, levanta a mão aqui. Ainda bem que eu sou um dinossauro atualizado, né? Mas o Pestap era como a gente montava os anúncios. A gente mandava imprimir os textos e colava esses textos numa prancha com cola benzina, né? Indicava lá para o fotolito onde que ia entrar a foto, o efeito que a gente queria. Aí saiu o fotolito, a gente mandava fazer as provas, e aí é que a gente tinha uma noção de como é que o anúncio ia ficar, a campanha ia ficar, né? Hoje em dia a gente faz isso no celular em questão de segundos, né? Mas esse já foi um processo bem trabalhoso. Bom, falar sobre branding, sobre social media, são situações, ou são matérias, ou são aspectos que praticamente hoje em dia se interfaceiam, né? Você não constrói mais marca, você não posiciona mais marca, você não amplia a reputação, você não cria desejo por marca, se não for através das redes sociais. Eu lembro, eu atendi a Abigraf, a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, ficava ali na rua, aqui, lá não, né? Aqui perto, na rua Peninos, aqui do outro lado da Domingos de Moraes. E eu atendi a Abigraf, e um dia teve um congresso da Abigraf, e me convidaram para dar uma palestra. E eu sempre fui uma pessoa muito técnica, né? Dentro do mercado de propaganda, dentro do mercado de branding, eu sempre fui uma pessoa com uma visão muito técnica e, até certo ponto, pouco política. E vocês imaginam que eu já me meti em muitas confusões por conta disso, né? De ser muito honesto, né? De ser muito técnico, de ser muito objetivo e de ser pouco político. E aí, lá pelas tantas, na palestra que eu estava dando, uma das pessoas me perguntou, olha, o que você recomendaria, né, num exercício de futurologia para as gráficas? Eu estou falando de uma palestra que eu dei talvez há 20 anos atrás, talvez um pouco menos, uns 15 anos atrás. E aí alguém me perguntou, o que você recomenda para as gráficas num exercício de futurologia? Eu falei, olha,
vou explicar uma coisa para vocês. Há 5 anos atrás, quando eu fazia um planejamento estratégico de comunicação, 70% da minha verba passava por algo que precisava de material impresso. Ou revista, ou jornal, né? Ou material de apoio a vendas, material promocional. Hoje, 40% a 50% passa pelo meio impresso. Então, eu tenho uma dica para dar para vocês. Comecem a olhar para o mundo digital, porque se era 70%, hoje é 40%, eu tenho a impressão que daqui a alguns anos, só 5%, 10% vai passar por algo que necessite de impressão, né? E aí eu me lembro que quando eu cheguei, falei isso para os gráficos, né? Eu lembro que quando eu cheguei na agência, o presidente da Abigraf, que era meu amigo, cliente também, né? E que nós somos amigos até hoje, ele me ligou e falou assim: Lepera, eu tenho uma má notícia para te dar. Eu falei: o quê? Ele falou: você perdeu a conta da Abigraf. Eu falei: jura? Ele falou: juro. Você perdeu. Os caras se reuniram depois do congresso e pediram para trocar de agência. Eu falei: por quê? Ele falou: porque você disse a verdade, né? Você disse que 70% do que acontecia passava pelo meio gráfico, hoje 40% passa pelo meio gráfico e daqui a 10 anos 5%, 10% vai passar pelo meio gráfico. E eu fiquei muito triste, né? Entre puto e triste, mas eu falei assim: não, Mário, fica tranquilo, eu sustento o que eu falei, né? E apesar de ganhar clientes e perder clientes dentro de uma agência, ser um processo absolutamente normal, né? A agência fez a semana passada 30 anos, a Lepera fez a semana passada 30 anos. Ganhar clientes e perder clientes é um processo normal. Quando a gente ganha um cliente lá na agência, todo mundo fica super feliz, né? E as pessoas falam assim: ô chefe, você não está feliz, né? Aí eu falo assim: eu estou feliz por dentro, né? Aí a pessoa fala assim: mas pô, você não expressa que você está feliz. Eu falei: olha, eu aprendi uma coisa, né? A gente tem que ficar feliz por dentro quando a gente ganha um cliente e ficar triste por dentro quando a gente perde o mesmo cliente, né? Porque é uma montanha russa, né? E apesar de eu ter ficado triste, não só por dentro, mas por fora também, por ter perdido esse cliente, eu vi que aquele meu exercício de futurologia, e se vocês prestarem atenção, fazer exercício de futurologia é algo muito confortável, né? Vocês me perguntarem assim: ah, Lepera, o que você acha? Qual que você acha que vai ser a tendência daqui a 10 anos? Puxa, vocês estão me deixando livre para falar aquilo que eu quiser. E eu não tenho nenhum compromisso com o acerto, né? Porque daqui a 10 anos, ninguém daqui vai me mandar uma mensagem falando: puxa, você errou a tua previsão, né? Então, o exercício de futurologia é um exercício muito confortável. Mas eu vejo que tudo aquilo que eu olhava para dentro do mercado de comunicação, que eu olhava para dentro do mercado de branding, que eu olhava para dentro do mercado de posicionar marcas, acabou efetivamente acontecendo. Não aconteceu com toda a riqueza, eu jamais imaginei que ia acontecer com toda essa riqueza, né? Mas o fato é que hoje metade de vocês estão ouvindo o que eu estou falando, ou com o computador ligado ou olhando no celular, né? E eu não fico triste com isso não, nem estou dando bronca, porque é assim mesmo. Hoje de manhã eu estava terminando o planejamento de um cliente em casa e, ao mesmo tempo, eu estava também ouvindo um vídeo sobre um tema que eu estava interessado. E aí eu levantei para tomar café e li mais pelo menos umas 2 ou 3 páginas de um livro que estava na minha cozinha, né? Então, hoje, nós somos esses seres multifacetados. Mas eu trouxe um pouquinho de uma análise, acho que é uma análise histórica, porque quando eu sugeri que esse tema ele fosse abordado, né, e eu não trouxe nenhum tratado sobre o tema aqui, aliás, porque se alguém for escrever sobre um tratado sobre branding e social media, e terminar de escrever esse tratado hoje, esse tratado vai ficar velho amanhã, né? Então não adianta a gente, eu acho que hoje a gente está mais aqui como colegas de profissão, né, companheiros de jornada no mercado de comunicação, de marketing, de social media, para tentar entender um pouco aonde nós estamos, quem nós somos e para onde nós vamos, né? Que, aliás, são as 3 perguntas que você tem que responder
para ter alta do hospício, né? Sabia disso? Você tem que responder quem você é, onde você está e para onde você está indo, né? E hoje em dia é muito difícil a gente responder essas 3 perguntas, porque é um fluxo tão grande de informações e tantos sentimentos que essas informações acabam criando dentro da gente, que hoje acho que a melhor definição para o processo que a gente está vivendo é ter um olhar dentro de uma coluna vertebral de metodologia, mas ir se adaptando, ser resiliente para ir se adaptando a cada vez mais e a cada momento às novas situações e às novas tendências, né? Eu estava vindo para cá, me botaram lá numa sala, estava vindo para cá, e aí eu passei por uma feirinha que tem ali, e aí tem uma empresa, que eu até peguei um folhetinho, sobre close friends, né? E aí eles estão vendendo lá um produto para você cobrar o teu close friends, monetizar, para você administrar, para você gerenciar, né? E o Close Friends é um negócio que foi lançado agora, né? Quer dizer, foi lançado já há algum tempo, né? Mas que se criou uma cultura de se monetizar, foi muito rápido, né? Então, esse processo da gente construir marcas de desejo é um processo onde a gente vai ter que olhar para isso juntos, né? Então vamos lá. Tudo começou, né? Tudo começou nesse tempo aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Disney, eu não lembro que parque que foi, mas sei lá, acho que foi há uns 20 anos atrás, tinha um lugar lá da Budweiser. E nesse lugar da Budweiser tinha essa primeira carroça da Budweiser, que é uma carroça histórica deles, onde eles vendiam a cerveja. Era puxada por aqueles cavalos americanos, né? Aqueles cavalos que têm aquelas patas peludas. Então, virou quase que um ícone americano. E nesse pavilhão, eles distribuíam a Budweiser, as várias Buds que eles têm lá, Bud Light, Bud Pepper. E quando eu estive lá, eu tirei essa fotografia aqui. Eu nem lembro se fui eu que tirei essa fotografia, ou se essa fotografia é de algum lugar que eu peguei, mas eu sei que eu vi essa carroça e eu pensei, puxa vida, nesse tempo, né, já existia um processo de rede social. E esse processo de rede social era um processo que não tinha o apoio de uma plataforma de tecnologia, mas esse era o princípio básico do social media, né? Qual que é o princípio básico do social media? Alguém fala alguma coisa para alguém, né? Alguém recomenda alguma coisa para alguém, alguém critica alguma coisa para alguém vende alguma coisa para alguém, né? Então muita gente diz assim, não, porque o fenômeno das redes sociais ele é muito novo, né? O fenômeno das redes sociais ele existe desde que a gente resolveu descer das árvores. Aliás, eu acho que ele existe antes da gente descer das árvores, né? Só que o social ele tinha uma cobertura muito mais limitada do que a gente efetivamente tem hoje, né? Mas essa moça aqui, eu sou lá de São Caetano, não sou nascido em São Caetano, aliás, sou nascido aqui na Vila Mariana, nasci aqui na Essa de Queiroz com a Cubatão, mas fui muito cedo para São Caetano, e eu lembro lá que no bairro que eu morei, lá na Barcelona, tinha um social media muito forte, né? Eu tinha várias vizinhas aqui que eram responsáveis pelas redes sociais. Elas eram as influencers da época, né? E aí a mamãe falava para mim assim, você não vai sair com essa roupa rasgada para brincar lá fora. Eu falei, por quê, mãe? Nós vamos andar de bicicleta, andar de carrinho de rolimã. Era um tempo que se andava de carrinho de rolimã, né? Se é que todos vocês imaginam que seja isso. Eu falava assim, mas mãe, por que eu não posso sair com essa camiseta aqui que está furada? Aí ela falava, por causa dos influencers. Ela falava para mim. Por causa dos digital. Não era digital, né? Mas eram os influencers da época. Então, tudo começou dentro desse processo. E o grande crescimento que a Budweiser teve foi o boca a boca da época, né? Além do marketing, que os americanos são os grandes criadores e detentores dessa matéria, né?
de ter uma carroça vermelha, uma carroça que criava desejo, aqueles cavalos maravilhosos, e que eles vendiam a cerveja passando pela cidade. Mas foi no boca a boca que a Budweiser ganhou muito mercado, né? E quando a gente fala sobre criar mercado, a gente está falando sobre... Quando a gente fala sobre branding, quem é profissional de branding aqui? Levanta a mão. Ou quem trabalha com alguma coisa relacionada com branding aqui, tá? A gente tem, acho que, 10% dos profissionais de branding, né? Aí, quando a gente trabalha com branding, ou com criação de marcas, ou com criação de desejo para marcas, ou com criação de percepção, né? E nós vivemos basicamente numa sociedade movida à percepção. Essa é uma das características da sociedade que a gente tem atualmente. Se a nossa sociedade não fosse uma sociedade movida à percepção, nós não teríamos os políticos que nós temos, né? Se nós temos os políticos que nós temos aí, que declaram que o Brasil não vai chegar aonde ele precisa chegar através da democracia, né? Se não fosse a danada da criação da percepção, eles não estariam onde eles estão. Mas vamos lá. Dentro do processo de branding, e eu sempre costumo dizer que quando você tem branding, você vai fazer com que o mundo te perceba da forma como você quer, e quando você não tem branding, você vai fazer com que o mundo perceba da forma como o mundo quer. O processo de branding ele é sempre um processo que ele orienta a forma como o produto, a marca, o serviço ele vai ser percebido. E vocês sabem aquela regra, a gente é percebido, a gente é admirado, a gente é desejado e a gente é comprado, né? Então é sempre essa regrinha básica. Quem não é percebido não é notado, quem não é notado não é desejado, quem não é desejado não é comprado, quem não é comprado não gera lucro, e quem não gera lucro não consegue se manter dentro do mercado que a gente vive. E quando a gente está falando sobre branding, né, a gente está falando sobre criação de percepção ou criação de desejo. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque é um exemplo universal. Quanto vocês pagam por um líquido preto que solta bolha e que ninguém sabe do que é feito? Né? Quanto vocês pagariam, né? Se eu servisse aqui, traria aqui um balde com líquido preto que solta bolha, enchesse uns copos, deixasse aqui e falasse assim, quem quer, gente, um líquido preto com solta bolha que ninguém sabe do que é feito? Provavelmente vocês me diriam que vocês não pagariam nada, né? Mas a pergunta é, quanto é que vocês pagam? Quanto é que a gente paga por uma latinha de Coca-Cola que eu acabei de tomar, né? A gente paga R$5. E por que que isso não vale nada? E por que que isso vale 5.000 vezes mais do que isso, né? Porque aqui tem um processo de criação de percepção, de criação de branding, de criação de desejo. Então, quando a gente está criando, quando a gente está indo para as redes sociais fazer o trabalho de branding, né? Quando a gente está indo para as redes sociais fazer com que as marcas, com que os serviços, com que as empresas sejam percebidas, a gente está dizendo, olha, isso daqui não é um líquido preto que solta bolha que ninguém sabe do que é feito, isso daqui é uma Coca-Cola, você pode comprar, né? E eu criei uma teoria que é o elástico do desejo, né? Quanto mais a gente distancia a percepção da realidade com o elástico do desejo, mais a gente cria valor dentro do processo de criação de desejo de uma marca. Sábado eu moro aqui no Brooklyn, e sábado eu fui na Vila Olímpia para tomar um chopp, e antes de tomar o chopp, eu fui no shopping Vila Olímpia, porque eu precisava comprar uma capinha para o meu celular. Então fui lá, e aí eu passei na frente de uma loja de depilação, né? E não sei se vocês viram, até postei no Instagram, não sei se vocês viram a campanha que eles fizeram, é um quadro com uma moldura, essa moldura é de pelos, né? Está escrito com pelos, e tem um outro quadro sem pelos, está escrito sem pelos, né?
E eu olhei aquilo, e o sentimento que eu tive foi um sentimento de constrangimento. Né? Eu sou menino e fiquei constrangido. Né? Não era uma questão de constrangido com os pelos ou sem os pelos. Né? Até porque eu tenho algumas histórias para contar, mas acho que esse não é o fórum adequado. A gente precisaria tomar uma cerveja. Mas eu achei aquilo muito ruim, eu achei aquilo de muito mau gosto, eu achei aquilo de um gosto duvidoso, né? E eu postei nas redes sociais, postei no Insta, né, as duas fotos, uma do lado da outra, e escrevi: tem dia que eu tenho vontade de pegar todos os meus diplomas e queimar. Né? E uma pessoa fez um comentário assim: mas apesar de você ter dito isso, está o maior zum com relação a essa campanha. E eu respondi para ela o seguinte: visibilidade com rejeição não cria desejo. Então esse negócio de falem de mim, falem mal de mim, mas falem de mim, isso não serve para você construir posicionamento de marca na internet. Não é? O processo de ser notado, ser desejado e ser comprado, e quando eu digo ser comprado, é comprar de alguma maneira. Né? Eu estou aqui fazendo uma venda para vocês, vendendo as minhas ideias, vendendo minha visão de mundo, vendendo meu ponto de vista, e na hora das perguntas eu também vou comprar um pouco da visão de mundo de vocês, até porque eu não detenho a realidade, graças a Deus, que me coloca na condição exata de ser humano. Né? Mas quando você vai para as redes sociais, e a gente tem que levar em consideração uma das características das redes sociais, que é a velocidade de construção de uma marca, ou a velocidade de destruição de uma marca, você tem que tomar muito mais cuidado. O que eu quero dizer é que o ponto de intersecção entre o branding e as redes sociais, ele se conecta exatamente, não na metodologia que você usa para construir uma marca, mas no cuidado que você deve ter, porque a velocidade do processo, ela era infinitamente maior. Eu lembro que há anos atrás, quando a gente fazia um planejamento de branding para um cliente, a gente dizia para ele: olha, você vai precisar ter paciência, porque tudo vai acontecer de forma muito lenta. Né? Existem muitos players no mercado, a gente vai ter que investir muito dinheiro, vai ter que investir muito tempo, a gente vai testar determinadas estratégias. Então não adianta você querer que as coisas aconteçam amanhã. Esse discurso ele mudou paradoxalmente hoje. Né? Se você acerta dentro das redes sociais, seja no tráfego pago, no tráfego orgânico, seja na viralização, seja numa estratégia qualquer que você está usando, isso pode dar certo efetivamente do dia para a noite. Vocês lembram aquele case que teve recente de um cantor sertanejo, que ele estava cantando numa festa de uma determinada cidade e não tinha ninguém assistindo ele. Né? Houve um problema de divulgação e só tinha quem é que foi assistir ele? O pai e a mãe. Né? E aí ele filma o pai e a mãe chegando, ainda o pai e a mãe chegam tímido, assim, com um copinho de chopp, né? E não tem ninguém, aquele pátio vazio. Né? E ele falando: olha, eu estou aqui para cantar, eu sou profissional, etc., está aqui o meu pai e minha mãe que vieram me prestigiar, e o cara soca o pau, dá o show dele lá como se tivesse 1.000 pessoas, 2.000 pessoas na plateia. Né? Isso, aliás, me lembra uma piada, né, que diz que o cara chegou para dar uma palestra, e quando ele entrou para dar uma palestra no auditório desse, só tinha uma pessoa. Né? Ele estranhou, falou: bom, tudo bem, sou profissional, vou dar palestra, e deu a palestra inteira para essa pessoa. Né? E aí chegou no final e falou: olha, queria te agradecer, né? Eu não sei o que aconteceu, mas o auditório está vazio, mas você assistiu minha palestra, eu queria te agradecer por ter me assistido. Né? Eis que a pessoa responde: na verdade, eu sou o próximo palestrante. Né? Bom, mas voltando na história, né? O rapaz lá tinha uma carreira de cantor sertanejo até então perdido nessa imensa boca de funil que são as duplas sertanejas que estão começando, né? Ou que estão em carreira solo. E aí, quando ele postou isso, o que aconteceu no dia seguinte? Né? Criou-se um movimento no Brasil para acolher esse cara, e os grandes nomes da música brasileira começaram a chamar esse cara para os seus shows,
E esse cara, da noite para o dia, teve alguns milhões, ganhou alguns milhões de seguidores. E a carreira dele simplesmente decolou. Hoje ele tem agenda cheia. Então, esse processo, né, ele é um processo que ele tem que ter muito mais cuidado. Ontem eu e meu sócio estávamos conversando, ele falou assim, pô, você assistiu o Fantástico de domingo? Eu falei, assisti um trecho. Puxa, você viu o Fantástico abordou uma pessoa que tinha um curso digital, né, um curso online, e que também era deputado, e aí começou a contar a história para mim, eu não tinha assistido direito, né? E depois que ele contou tudo, eu falei, olha, Fábio, independente do mérito em se julgar essa situação, acho que eu não tenho nem elementos para se julgar, mas o que a gente pode analisar é o seguinte, né? Como que as redes sociais hoje em dia, elas estão dando a oportunidade de se criar Coca-Colas, né, e de se transformar Coca-Colas em águas com líquido preto que soltam bolhas e que ninguém sabe do que é feito em questão de horas, né? Então, essa é a grande característica de que a gente está vivendo hoje e a grande atenção que a gente tem que ter dentro do processo de branding, né? Bom, o que é marca, né? Marca, para mim, é uma das formas com as quais a nossa sociedade achou para se expressar. A gente tem várias maneiras pelas quais a gente se expressa. A gente pode se expressar através do voto, a gente pode se expressar através da roupa, a gente pode se expressar através da música e a gente também pode se expressar através das marcas, né? Quando eu cheguei aqui, eu perguntei assim, quem é que é da SPM, né? Ninguém levantou a mão. Mas o fato é, muita gente que procura a SPM está querendo efetivamente o quê? Uma marca dentro do seu currículo, uma marca dentro da sua história, uma marca dentro da sua jornada acadêmica, porque a gente que contrata muito, e isso é muito comum, às vezes a gente vê um perfil de um candidato que é ótimo, mas ele não se associou a marcas acadêmicas de renome, e a gente tem do lado um outro perfil de um outro candidato que é tão bom quanto aquele. Só que durante a sua jornada acadêmica ele se associou a marcas de renome, né? É lógico, e isso é absolutamente natural, que você vai chamar os dois para conversar, até porque eu aprendi na minha vida que marcas, né, credenciais acadêmicas, muitas vezes, elas não dizem nada quando você vai aplicar aquilo no dia a dia do trabalho, mas são sempre processos que a gente usa para se comunicar, né? Assim como o carro que a gente usa, o carro que a gente compra, é um carro que a gente compra para se comunicar, né? Muita gente diz assim, não, comprei esse carro aqui por causa da relação custo-benefício, mas o fato é que a gente utiliza, a gente no estágio evolutivo que a humanidade está, a gente usa todas as ferramentas que a gente tem para poder se expressar. E eu acredito firmemente, como construtor de marcas, construí quase 500 marcas na minha carreira, eu acredito firmemente que nós usamos as marcas também para nos expressar, né? Então, eu acredito que a gente se expressa através de signos, símbolos e arquétipos, e marca, basicamente, é signo, símbolo e arquétipo, né? Se a gente for fazer uma análise semiótica. Trouxe até, muitos de vocês devem conhecer essa famosa roda aqui dos arquétipos predominantes das marcas, né? Quem conhece essa roda? Quem já pelo menos tomou contato com ela? Tá, beleza. Temos 15%. Na verdade, os que levantaram a mão foram 15,7% que já conhecem essa roda. Mas, hoje em dia, a gente começa a perceber como que nós nos utilizamos dos arquétipos, dos signos e dos símbolos para se expressar. Esses dias eu li um estudo sobre semiótica e o autor desse estudo estava falando de na verdade, acho que era uma monografia, e ele estava dizendo uma coisa muito interessante. Ele falava que a probabilidade da nossa sociedade voltar, em algum momento, a se expressar através de hieroglifos era muito grande, isso em função dos emojis, né? E hoje em dia é engraçado, porque eu tenho amigos, por exemplo, que a gente tem a santa mania de só conversar em função de emoji, né? E é muito engraçado, porque a gente, além de dar muita risada, a gente consegue se comunicar.
Mas essa roda aqui, né, os arquétipos, como vocês sabem, o primeiro que falou sobre os arquétipos foi Platão, né, que foi o grande filósofo grego. Ele falou sobre os arquétipos como as grandes manifestações coletivas de mensagens. Quem trabalhou isso de uma forma mais assertiva foi Jung, o grande discípulo de Freud, que dividiu os arquétipos em 12 grandes arquétipos, que são esses modelos mentais pelos quais a gente se expressa e a gente se procura, né? Então a gente tem o arquétipo do fora da lei, explorador, criador, herói, mágico, sábio, governante, inocente, homem comum, prestativo, amante e bobo da corte. Eu montei uma palestra há algum tempo atrás sobre arquétipos e foi muito interessante. Eu trabalhei a minha vida inteira com arquétipo, né? No processo de construção de marca, quando a gente está entendendo o cliente, coletando briefing, conversando com o board, a gente sempre olha qual é o arquétipo que a marca está querendo expressar. A gente sempre olha qual é esse grande modelo mental com o qual a gente quer se comunicar. E quando a gente identifica esse modelo do arquétipo, e a gente trabalha esse processo, é muito interessante como o processo ele flui muito mais fácil. A gente criou um teste de arquétipos. No final eu vou dar um presente para vocês de um livro digital que eu finalizei agora. Eu não chamo de e-book porque ele tem quase 50 páginas, mas é um livro digital onde eu falo sobre as principais diretrizes que eu acho que uma marca magnética deve ter. E nesse livro eu falo um pouco sobre arquétipos, né? E quando a gente utiliza os arquétipos para a construção de marca pessoal, a gente cria essa cultura, é muito interessante porque a gente traz essa ferramenta para o nosso dia a dia. Quando a gente conhece alguém, a gente já classifica arquetipicamente. Quando vem um cliente, você já sabe, né? Por exemplo, a maioria dos clientes, quando eles chegam, eles vêm como governantes. Normalmente são governantes, né? Porque a gente está falando de um C-level de uma empresa, então são pessoas que são governantes. E existe uma maneira de você lidar com o arquétipo do governante, né? O governante, como o próprio arquétipo diz, ele quer governar. Né, ele não quer ser questionado. Né? Então não adianta ter dois reis dentro do mesmo castelo. Então quando você reconhece um governante, tem uma forma de você lidar com ele. Mas os arquétipos, eles são ferramentas que eu percebo o quanto as marcas que se posicionam nas redes sociais, ou mesmo os digital influencers que se posicionam nas redes sociais, o quanto eles são confusos na hora de definir qual é o arquétipo. Ora você acha que ele está no homem comum, ora você acha que ele está no sábio, ora você acha que ele está no mago. E isso acaba criando aquilo que eu chamo de esquizofrenia perceptiva de marca. Né? Você nunca sabe aonde que aquela marca está, ou você nunca sabe qual é direito os valores que aquela marca está querendo expressar. Né? Mas aí tem informações muito interessantes. Né? Outro dia eu estava falando sobre isso, alguém perguntou assim, mas tem alguém que assume o arquétipo do bobo da corte? Né? Aí eu falei para ele, cara, você já viu alguma propaganda da Skol que não seja bem-humorada, que não arranque uma risada? Né? Já é uma característica. Né? Por quê? Porque dentro do universo das cervejas, o meu amigo Fábio Fernandes, muito competente, né, da FNASCA, ele, quando foi criar o Skol Desce Redondo, ele olhou para aquele universo das cervejas e falou, puxa, a gente precisa arquetipicamente se posicionar de uma forma que seja absolutamente diferente desse mar de cervejas que existe. E aí ele pegou o arquétipo do bobo da corte e você vê que todas as propagandas da Skol são muito bem-humoradas. Né? Até essa última, que faz aquela imitação lá com as mãozinhas, né, na frente da churrasqueira e tal, você acaba vendo que E interessante que aquela propaganda utiliza uma linguagem de internet, uma linguagem de social media muito grande. Né? Então, a gente usa essa roda aqui para poder identificar. Né? E aí a gente vai entendendo mais como que esse processo ele se manifesta nas redes sociais. Para mim, o grande case de manifestação de brand nas redes sociais é Red Bull. Né? Se você pegar e fizer uma análise
de como que a marca se manifesta. Qual foi o arquétipo que ela escolheu? Ela escolheu o arquétipo do mago, né? E quando ela escolhe o arquétipo do mago, o slogan dela faz a manifestação do arquétipo do mago. Qual é o slogan da Red Bull? Gente voa? Não. Gente que voa é mago ou é mágico, né? E aí a gente começa a perceber como que eles se manifestam nas redes sociais. Alguém aqui já entrou no Instagram da Red Bull? Tem algum energético? Vocês já viram alguma fotografia de energético no Instagram da Red Bull? Não tem uma foto de energético no Instagram da Red Bull. Todas as fotos do Instagram da Red Bull são fotos ou filmes sobre esportes radicais, né? E esportes radicais, quem faz esporte radical, ou é um fora da lei, ou é um louco, né? Ou é um mago, ou é um mágico, né? Outro dia eu estava vendo na televisão aquela competição de descer de mountain bike lá de cima da favela, até lá na praia do Rio de Janeiro, e vai com a câmera no capacete do cara, né? Você quase morre ou de labirintite ou de ansiedade de ver aquele esporte, né? E aí, quando chegou lá embaixo, o sentimento que me veio, a palavra que me veio foi o seguinte: pô, esse cara é um mago, né? Esse cara é um mago, esse cara é mágico de ter feito isso, né? Esporte radical, Red Bull. Então, a grande intersecção, outra grande intersecção que a gente encontra dentro da manifestação das redes sociais com o branding é o fato de que as marcas elas estão usando o poder dos arquétipos para comunicar cada vez mais, né? Unique Selling Proposition, né? Proposta única de marca, matriz de valor, aquilo que eu sempre pergunto para os meus clientes, aquele que sempre, quando eu vou perguntar para um prospect, isso é muito interessante, porque outro dia foi um prospect na agência e era uma empresa de tecnologia, né? Uma grande empresa de tecnologia. Eu perguntei para ele assim: qual é o teu Unique Selling Proposition? Qual é a tua proposta única de valor de venda, né? O que só vocês têm, que mais ninguém tem, né? E aí ele já tinha um discurso assim meio ensaiadinho. Ele falou assim para mim: o nosso Unique Selling Proposition é o nosso patrimônio intelectual, né? Eu falei: nossa, que bacana, faz sentido, né? Uma empresa de tecnologia com produtos proprietários, né? Faz sentido as linhas de códigos, todas escritas pelos programadores, então faz sentido que o teu Unique Selling Proposition seja o teu patrimônio intelectual. Então, mas é um patrimônio intelectual de pessoas, né? Não é um patrimônio intelectual de inteligência artificial. Ele falou: não, é um patrimônio intelectual de pessoas, né? E aí eu, na frente dele, peguei meu computador, abri o site dele, e tinha pelo menos umas 10 pessoas no site dele. Assim, eu falei assim: qual é o nome dessa pessoa aqui? Era tudo foto de banco de imagem. Falei: qual é o nome dessa pessoa aqui? Aí ele olhou para mim, né, um cara inteligente, ele olhou para mim, ele entendeu aonde eu queria chegar, né? Aí ele começou a rir, eu fui rolando e falei: qual é o nome desse? Qual é o nome desse? Qual é o nome desse? Aí ele falou, aí, muito inteligente, ele olhou para mim e falou assim: você está entendendo por que eu preciso trocar de agência? Né? Eu falei: se o teu Unique Selling Proposition é manifesto pelo teu patrimônio intelectual, e patrimônio intelectual é originário de pessoas, por que as pessoas não estão aqui no teu site? Né? E eu já estava pronto para ele me responder, porque é a resposta padrão daquele que muitas vezes você faz essa pergunta, que ele diz assim: não, mas é que eu tenho um turnover e não adianta eu ficar colocando fotografia de pessoas aqui no site, porque pessoas do meu time entram e saem, né? Aí a resposta que eu adoro dar nesse momento é: mas você tem alguma dificuldade, diante do tamanho da tua empresa, de fazer a atualização do site uma vez por semana? Que, aliás, a atualização do teu site devia ser diária, né? Então, qual é o Unique Selling Proposition das marcas que estão nas mídias sociais? Às vezes eu vejo coisas nas mídias sociais, eu vejo coisas na internet, e eu fico perguntando assim: o que estão vendendo
Não me julgo a pessoa mais inteligente do mundo, mas também não me julgo nenhum imbecil. E às vezes eu não consigo entender o que estão vendendo. Às vezes eu não consigo entender o posicionamento. Às vezes eu não consigo entender por que aquela marca, produto ou serviço quer que eu pegue o meu cartão de crédito e compre aquilo, se nem menos, ao menos eles conseguem fazer uma manifestação da sua matriz única de valor. Né? Então, às vezes é uma confusão. Às vezes você pega uma pessoa que está vendendo um curso, você demora 5 minutos para entender não só o que a pessoa vai dar naquele curso, mas qual é o benefício que aquilo vai oferir para você. Né? Então, Unique Selling Proposition, para mim, arquétipo para mim, é importantíssimo dentro desse processo. E eu tenho visto pouco, e quem tem usado tem feito sucesso. Unique Selling Proposition é outra ferramenta, né? Você definir de forma clara a matriz única de valor na venda de um produto, de uma marca ou de um serviço, é essencial. Né? Storytelling. Né? Muita gente nas palestras às vezes pergunta assim para mim, Lepera, você não acha que o storytelling ele é superdimensionado dentro do processo de construção de marca? Você não acha que qual é o valor, qual é o peso que você dá para o storytelling? Né? E eu costumo dizer o seguinte, olha, eu não sei se o storytelling funciona ou não, tá? Mas teve um cara que durante 3 anos ele falou para mendigo, prostituta e pescador. Ele contou só história simples, que não precisava ter um nível avançado de cognição para entender o que ele estava falando. A primeira história que ele contou foi escrita quase 100 anos depois que ele morreu. E depois de 2000 anos, ele tem a maior comunidade do planeta em atividade. Esse é o poder do storytelling. Eu sempre gosto de responder dessa forma, para as pessoas entenderem qual que é o poder do storytelling. E eu vejo tanta marca com tanta dificuldade, às vezes preguiça ou às vezes ignorância, para manifestar o seu storytelling. Gente, por que vocês vieram aqui hoje? Vocês vieram aqui hoje para ouvir eu contar uma história. Daqui a pouco a gente vai fazer perguntas, e eu vou querer... Eu tenho mais 10 horas? Eu tenho 10 minutos só? Daqui a pouco vocês vão fazer perguntas e eu vou querer entender, ouvir a história de vocês. Né? Semana passada, eu estive em Sergipe. A gente atende o 2º maior laticínio do Norte e Nordeste. Né? Lá no interior de Sergipe, Nossa Senhora da Glória. 2 horas de Aracaju. Aliás, se vocês não conhecem o Sergipe, não estou ganhando nada para falar isso, mas vão conhecer Aracaju, vão conhecer o interior de Sergipe. Aracaju é uma das cidades mais lindas que eu já conheci. Conheço muito o Nordeste. Uma cidade organizada, limpa, um povo hospitaleiro, comida maravilhosa. Já fui várias vezes para lá. E cheguei lá no final, lá em Nossa Senhora da Glória. Eles têm um laticínio gigantesco lá. E é um laticínio que acaba de fazer 20 anos. E possui uma história maravilhosa. Maravilhosa. Né? A matriarca da família, lastreada em sólidos valores cristãos, há 20 anos atrás pediu demissão do cargo de gerente da agência do Banco do Nordeste lá da cidade e começou um pequeno laticínio, ela, o marido e 3 filhos no fundo da casa dela. Né? E hoje eles estão processando perto de 400 mil litros de leite dia. Né? São gigantes. Ouvi dela na semana passada, que a gente está no meio de um trabalho de branding, né? Onde eu quero levar toda essa história para que o Brasil inteiro saiba, porque é uma história muito bonita. E eu falei assim, Dona Jane, aonde a senhora quer chegar? E ela, extremamente humilde do jeito que ela é, mas extremamente inteligente, ela disse, olha, eu quero ser maior do que a Nestlé. E eu falei, olha, eu não sei se a senhora vai ser maior do que a Nestlé, eu não sei se a Nativille vai ser maior do que a Nestlé, mas uma coisa pode ter certeza, os valores que lastreiam o seu negócio são valores sólidos e a gente vai levar
essa história para o mundo. Porque tem muita gente que quer marcas com valores muito bem definidos na sua mesa do café da manhã, né? Então, esse é o poder do storytelling. E eu vejo como isso, como essa matéria sagrada do storytelling, né? Do contar histórias, né? Do você envolver as pessoas, de você fazer com que o mundo entenda o que você pensa e o que você faz, como ela está sendo destruída, né, pelas redes sociais, onde ninguém mais tem cuidado com relação à história que conta, né? E a gente tem responsabilidade sobre o outro. Eu, quando subo aqui em cima desse palco, preparo uma apresentação dessa, eu tenho responsabilidade sobre cada um de vocês e sobre as histórias que eu estou contando. Eu não posso mentir, eu não posso ser leviano, né? Eu não posso ser agressivo, né? E nós estamos perdendo não só a capacidade de contar histórias que construam, né? Mas nós estamos perdendo a capacidade de fazer com que o storytelling seja uma ferramenta bem utilizada nas redes sociais. E quero fazer uma lembrança aqui para vocês, né? Todos nós que estamos aqui nessa sala, indistintamente, independente de qual é a sua idade, nós fomos criados na base do Leite Ninho e do storytelling, né? Eu lembro, quando eu comecei a ser alfabetizado, com 7 anos de idade, com 8 anos de idade, mamãe me deu a coleção do Monteiro Lobato, né? Aquilo é um tratado sobre storytelling, né? Aquilo é um tratado sobre storytelling que fez com que a minha cabeça fosse uma cabeça que orbitasse dentro de uma egrégora do criativo, do impossível, do diferente, né? E que me influenciou muito o fato de eu me tornar publicitário, né? Então, storytelling, importantíssimo processo de construção de marcas nas redes sociais, só que tem que ser feito com responsabilidade. Quem sabe aqui aquela história do sorvetinho que inventou uma história que depois descobriram que não era verdade? Levanta a mão aí, né? Olha, pouca gente sabe. Gerou pouco dano para a marca, né? Para a marquinha que vocês vão aqui na esquina aqui, deve ter, né, um sorvetinho premium lá, aonde você compra o sorvete, é bom, né? Não precisava ter mentido a história, que a receita veio do avô, que morava na Itália, na divisa com a Alemanha, e ele pegava suco de fruta e misturava com a neve e fazia um sorvete gostoso. E descobriram que era tudo mentira. Nem tinha avô nenhum, nem nevava. Lá na Vila Mariana não neva, né? E aí, para que isso, né? O sorvete é bom, o sorvete é um dos melhores. Continuo sendo cliente, mas hoje, quando eu vou tirar o sorvete lá da geladeira, que eu tiro o sorvete, eu olho para a geladeira e falo, não mente mais, né? E essa tríade aqui, eu criei uma metodologia para a construção de marca, que eu chamo de 3 sistemas, né? É uma pirâmide. O sistema de valores que sustenta, o sistema de manifestação que manifesta o posicionamento e o sistema de percepção que faz com que isso seja percebido pelo público, né? E esse sistema é um sistema que também pode ser utilizado e deve ser utilizado dentro das redes sociais. Muita gente me pergunta assim, Lepera, outro dia me fizeram uma pergunta interessante, falaram assim, o quanto que Kotler está manifesto na internet, né? Eu falei, em alma, em essência, 100%, mas as ferramentas vão mudar, né? A forma de se aplicar isso é que vai mudar. Esses são os 6 cavaleiros do Apocalipse que eu uso para fazer branding nas redes sociais. Valores, uma história, uma marca, um serviço, uma empresa sem valores, não existe desejo de aderir a isso, ok? Percepção, você fazer os outros perceberem isso. Aquela velha e antiga máxima, não basta ser competente, é preciso parecer competente, nunca foi
tão atual nas redes sociais. Manifestação, né? Não adianta você ter esses valores, você querer com que o mundo perceba e você não conseguir manifestar isso. Arquétipos. Se você não tem um processo bem definido de qual é o arquétipo que a tua marca, e pode ser inclusive a tua marca pessoal, tá? Você sabe qual é o arquétipo que a tua marca pessoal manifesta? Se você não sabe qual é o arquétipo que a tua marca pessoal manifesta, talvez você não esteja chegando aonde você deseja por conta disso, tá? Eu vou pedir pro pessoal de tecnologia lá da agência, todo mundo que baixar o livro hoje, eu vou mandar o link do teste do arquétipo para vocês, tá? Vocês vão fazer o teste do arquétipo e vocês vão ver os arquétipos regentes que vocês têm. Eu considero o arquétipo regente acima de 8, né? Porque é uma escala de 0 a 10. Todo mundo tem todos os arquétipos, mas vocês considerem acima de 8, tá? E aí vocês vão ter farta literatura na internet para saber sobre o que cada um desses arquétipos expressa. Mas é importante que vocês... Eu tenho um cliente que ele chega para mim e eu pergunto para ele, por que eu estou aqui? E ele diz, porque eu quero que a minha empresa seja líder de mercado. Ok, então vamos fazer um rebranding na tua empresa. Qual é o arquétipo que eu vou usar? Governante. Né? Por quê? Porque o líder de mercado, ele governa o mercado. Né? E qual é a estratégia que eu uso para ele se tornar qual é o primeiro passo para ele se tornar o primeiro do mercado dele? O primeiro passo para ele se tornar o primeiro do mercado dele é ele se tornar o segundo. E o segundo passo para ele se tornar o primeiro é ele passar o primeiro. Parece simples, mas vocês nunca tinham pensado nisso. Unique Seller Proposition, o que só você faz. O que só a sua marca faz. Você vai na concessionária da Hyundai. O que o carro tem? 4 rodas, um chassi, uma carenagem, bancos, motor, direção, pneus. Qual a pergunta que você faz? Depois que você perguntou, tem ar-condicionado? Tem. Tem trava elétrica? Tem. Qual que é a próxima pergunta? Tem desconto? Né? Agora, quando você vai comprar um carro que ele criou uma relação de desejo com você, chegou no começo do ano, eu queria muito ter um carro. E fazia tempo que eu não tinha essa gana. Assim, eu tinha desencanado dessa história já, de ter carro. Tinha desencanado total. Mas me deu uma loucura assim, que eu queria ter um carro específico. Né? E era um carro até meio difícil de achar. E eu fiquei 2 meses procurando aquele carro. Quando eu encontrei o carro, eu não perguntei quanto. Eu perguntei quando. Quando que eu posso pegar a chave? Não era quanto que o carro custa. Né? Aí tive um caso de amor com esse carro assim, gigantesco, apaixonante. Acabou faz 1 mês. Beijei ele bastante, agradeci. Anunciei ele, em 24 horas vendi o carro. Foi muito engraçado, porque o cara me ligou e falou assim, o carro está bom? Eu falei assim, peraí que eu estou transmitindo a live aqui. O que está escrito? Já deu 1 hora de live. Já deu. Não, ele está dizendo que a bateria está fraca. O cara me ligou e falou assim, o carro está bom? Eu falei, tá. Precisa fazer alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou assim, eu estou em Belo Horizonte, eu vou pegar um avião amanhã de manhã e 8 horas da manhã eu vou estar na tua casa. Você tem certeza que esse carro está bom? Eu falei, tá. Ele falou, tá bom. 8 horas da manhã o cara está lá. Seu Marcos, tem um fulano está aqui, manda subir na garagem. Cheguei na garagem, tudo bom? Tudo bom? Você veio mesmo, hein? Vim. Você quer olhar o carro? O carro está bom mesmo.
liga o carro. O cara ligou o carro. Ele falou assim, tá bom, eu vou ficar com o carro. Me dá sua conta. Aí eu falei, dei a conta para ele, ele pegou o celular, falou assim, o dinheiro está na tua conta. Eu falei assim, agora a gente precisa ir no cartório, né? Transferir o carro. Ele falou, é. Eu falei, você não achava melhor ter transferido o dinheiro depois que passou? Ele, não, eu quero o carro, você me parece uma pessoa de confiança, me trouxe até a tua casa. Tá tudo certo, vamos para lá. Vamos. Passamos lá, me deixou em casa, obrigado. Me mandou uma mensagem no final do dia. Cheguei em Belo Horizonte, muito obrigado. O carro está do jeito que você me falou. E agora a vida dele é me mandar fotografias do carro. Que é uma picape L200 Savaná amarela, né? Então aquilo por si só já é um farol. E ele está cada dia mais, ele bota uma coisa, né? Eu boto um farol, boto um adesivo e ele fica me mandando. Unique Seller Proposition, né? Quanta gente, estou há 3 meses vendendo meu carro, estou há 6 meses vendendo meu carro. Eu vendi meu carro em 24 horas. Por quê? Porque era um carro com Unique Seller Proposition. E também quando eu comprei, eu não pedi desconto. Porque eu queria muito o carro. E storytelling. Por que só 4 pessoas foram embora até agora? Por causa do storytelling, por causa da história que eu estou contando para vocês. E por que só tem uma que dormiu durante a palestra inteira? Porque veio direto da balada. Bom, valores, percepção, arquétipo, Unique Seller Proposition e storytelling é meio, e esse meio hoje ele é capilarizado, acessível, rápido, barato e global. E é aqui que mora o perigo, gente. Terminou o tempo? Perguntas? Vamos até às 5 horas? Tudo bem, vamos. Esse processo ele é capilarizado, acessível, rápido, barato e global. Isso significa o seguinte, a gente não pode errar. Olha só que interessante, quando você fazia um material, uma campanha, qualquer coisa antigamente, quando você errava, era um parto para você consertar aquilo. Né? Só na próxima edição, manda outra fita para a Globo, enfim. Né? Hoje em dia você conserta assim, ó, você entra lá, vocês já viram? Tem 3 pontinhos, você clica, editar publicação, é lá que a gente conserta. Né? Só que tem um detalhe, né? Tem muito caboclo que quando você printou, apesar da velocidade de você consertar o erro, tem muito caboclo que quando você erra, tira um print screen, né? E depois te manda no direct. Ou você afirmou isso e agora? Né? Bom, vamos lá. Branding é fim. Tudo que é feito nas redes sociais é para construção de marca, criação de percepção, ampliação de desejo. Redes sociais é o meio. É essa a maior interconexão que ela tem. Bom, não vou falar sobre isso, porque eu já falei. Vamos para o final. Eu escrevi um livro, deixa eu ver se está aqui. Não está aqui, não coloquei. Marcas magnéticas, tá? Quem entrar, bônus.marcoslepeira.com.br, recebe no seu e-mail. É um livrinho de 30, 40 páginas que eu escrevi a respeito de todos os drivers que eu acho que a marca deve ter em tempos de internet. Tá? Pessoal, queria agradecer vocês, queria agradecer a todas as pessoas que eu paguei para vir assistir a minha palestra hoje. Tá? Vou pagar conforme eu prometi. Tá? E vamos abrir para perguntas aí. Quem quiser fazer perguntas, fico à disposição. O microfone está ali, com aquele rapaz vestido de pera aqui. Ó. Oi, bom dia. Para mim, você não precisa de microfone, mas para eles, acho que precisa. Pode falar. Oi. Oi. Eu estava vendo aqui, ela ia desmontar o microfone. Bom dia. Qual é o seu nome? Crísia. Tudo bom, Crísia? Eu sou do tempo que a gente pergunta o nome. Você falou a respeito dos arquétipos, e tem os arquétipos regentes. Por exemplo, você falou da Lego, criador e tudo mais. No caso da Netflix, Estou te ouvindo. como você acha que seria identificado? Porque ela usa muito o aspecto do humor, seria no bobo da corte, mas o que me parece é que é um humor para ser o cara comum, que é
a juventude atual? Ou é uma mescla de arquétipos? Pode acontecer isso? Como é bom, pergunta inteligente, né? Legal, bacana. Você provavelmente fala isso em função do tom da voz que a marca utiliza na resposta que ela dá para as redes sociais, né? Então, olha que importante o que ela perguntou. Qual é o arquétipo da Netflix? Porque, às vezes, eles se comportam como o bobo da corte e, às vezes, eles se comportam como homem comum. Por que bobo da corte? Né? Porque as respostas que eles dão. Outro dia, como é que é? O cara perguntou lá, vocês... Eu falei que eu queria ver uma série que misturasse Hércules com a Xena, né? Teve uma pergunta assim, e vocês não levaram em consideração o meu pedido, né? E aí o Netflix respondeu assim, claro que a gente levou em consideração, todo dia quando a gente acorda, a gente pensa, nossa, gente, precisamos fazer uma série com a Xena e com o Hércules, né? Quer dizer, como que a gente sabe que é o arquétipo do bobo da corte? Porque a resposta é uma resposta bem-humorada. No caso da Netflix, muitas vezes você tem intersecção de dois arquétipos, né? Nesse caso, o que eles querem? E você pegou muito bem. O homem comum, porque hoje eles querem que a TV sob demanda, ou o entretenimento sob demanda, ele seja uma coisa comum na vida das pessoas, e já o é, né? Eu, hoje, assisto Netflix e Companhia Limitada, muito mais do que TV aberta. Mas eles também se utilizam de uma abordagem de bobo da corte para mostrar que eles são acessíveis, entendeu? As teles estão perdendo uma grande oportunidade de fazer isso. É que o serviço é tão ruim que elas acho que não se arriscam a adotar uma postura de bobo da corte. Mas um bom posicionamento de marca para as teles seria elas terem um discurso de autocrítica. Eu acho que isso ia nos aproximar bastante delas. Eu tenho recebido, por exemplo, nas últimas 2 semanas, umas 2 ligações por dia dizendo que a minha conta de celular está atrasado e ela está no débito automático, já faz 1 ano, né? Então, assim, está na hora dos caras fazerem uma autocrítica, e fazer uma autocrítica também é posicionamento de marca. Vocês lembram quando caiu o avião do Chapecoense, que o Catraca Livre publicou as fotos dos mortos? Vocês lembram o texto do Dimenstein? Para mim, esse é um grande case. O Dimenstein publicou no dia seguinte. A responsabilidade da publicação das fotos dos mortos do avião da Chapecoense só tem um nome, Gilberto Dimenstein. Eu errei e assumo totalmente o meu erro. Meu time disse para eu não fazer aquilo e eu peitei todo mundo e resolvi publicar. Eu errei. E ele finaliza dizendo o seguinte, espero que esse erro me torne uma pessoa melhor. Isso é maravilhoso, gente. A autocrítica no processo de construção de posicionamento de marca, de percepção de marca, faz até com que você perceba o erro com valor. Hoje eu olho para o Dimenstein, eu sempre tive essa visão sobre ele, mas eu olho para o Dimenstein e digo, ele é uma pessoa séria, porque ele não tem compromisso com o erro. Tá bom? Ali, ó, depois a gente vem para cá. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Bruno. 2 em 1, na verdade. Até que ponto o marketing de conteúdo pode trazer mais sucesso para o branding, né? E ajudar o branding. E a outra é em relação ao storytelling. A gente tem diversos tipos de formato para construir um storytelling da marca. Hoje em dia a gente vê muita questão de desenho, a construção do storytelling a partir de desenhos, né, e tal, tem vídeos. Isso vai variar de acordo com a marca em si, ou tem tipos, tipo assim, só esse vai dar certo em relação à reputação para uma marca? Bruno, vou responder as duas numa só. Sabe qual é a melhor história? A sua. As pessoas falam assim,
o storytelling tem que utilizar o princípio de Joseph Campbell na jornada do herói, onde o alinhamento dos arquétipos do inconsciente, blá, 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 blá. Litros de teoria. A melhor história, velho, é a sua. A sua é a melhor história. Independente de como ela é, se ela é em vídeo, se ela é escrita, se ela é em desenho. O importante é que ela seja verdadeira e que ela seja interessante. A melhor história é a sua, cara. Todo mundo, hoje em dia, com o advento das redes sociais, quer saber o que o outro está pensando, está fazendo. Você entende? A melhor história é a sua. Então, é assim, idiotices que eu vejo, né? Quem quer ser um milionário, dê uma curtida. Porra, cara, vai a merda, porra. Sabe? Quem está interessado nisso, cara? Você está interessado na história, adoraria sentar com você, ouvir você deve ter histórias interessantíssimas para contar. E isso vai fazer com que eu crie uma percepção a respeito da tua marca pessoal. Então, esquece as ferramentas mais... A ferramenta mais indicada, cara, é aquela que gera interesse. A história mais indicada é aquela que gera interesse. Qual que é a técnica, a estratégia mais indicada? Aquela que gera interesse. Tá? Passa para cá. As pessoas que estão indo embora, eu não vou pagar, tá? Aqui, ó, tem uma pessoa querendo perguntar aqui. Ó. Já estourou? Então tá bom. Então é a última pergunta. Bom dia, boa tarde. Nivaldo. Boa noite. Beleza. Nós estamos vendo você falar, não diretamente, mas também sobre reputação de marca, né? Que eu acho que é um dos grandes ativos que o branding visa construir para a marca, né? E você citou aí a questão do catraca livre, e naquela hora que você estava falando disso, eu lembrei da questão do G1, que publicou recentemente, sim, a questão do garoto... Estagiário. Né? E você falou também questão do print, que às vezes publicou o erro, e daí já estava printado, quer dizer, aquilo ali já não tinha mais como ser tampado, né? Evitado aquele tipo de repercussão. A pergunta é a seguinte, visto isso em relação à resposta do Catraca Livre e a resposta do G1, que foi lacônica, estamos verificando, etc., e não assumiu aquele erro, aquele passivo, qual que é o perigo desse patrimônio da marca, dessa reputação, ser realmente afetado a despeito da questão política e ideológica? Qual que é o teu nome? Nivaldo. Ô, Nivaldo, nós, enquanto sociedade, a gente tem tolerância para tudo. Tudo a gente tolera. A gente tolera até os nossos governantes, cujo nível de mediocridade é estratosférico. A gente só não tem tolerância para uma coisa, cara. Para a mentira, para o descaso. Entendeu? Então, assim, sábado começa um evento em Campos do Jordão, que é o Epicentro. Quem não vai, vá. É o evento, para mim, é o melhor evento do qual eu palestro durante o ano. Tanto é que eu vou sexta-feira e volto terça, assisto todas as palestras, a gente dá mentoria, todos os palestrantes dão mentoria a madrugada inteira. E eu escolhi esse ano, o tema que eu vou palestrar esse ano é o erro. Né? Vou falar sobre o erro. E aí eu fui estudar sobre o erro, né? Que é basicamente uma manifestação da condição humana. Todos nós temos tolerância para tudo, a gente só não tem tolerância para as pessoas que não dizem a verdade. Cara, eu errei. Desculpa, velho. Eu fiz errado. Eu fiz errado ano passado, hoje eu mudei, sou outra pessoa, penso diferente, melhorei. Me perdoa. Normal, cara. O que a gente não tolera é essa coisa do estamos verificando. Né? Cara, numa sociedade que está cada vez menos empática, está ganhando as marcas que estão cada vez mais empáticas. Será que as pessoas não percebem isso? Então, assim, qual é a grande marketing strategy? É ser humano, velho. Entendeu? É você falar para a menina que, pô, desculpa, pisei no seu pé, qual que é o seu nome?
Entendeu? Essa é a grande sacada das marcas, e as marcas não estão percebendo isso. Por isso que eu citei essa história do Dimenstein. Para mim é um case. Né? Podia fazer uma palestra inteira só falando sobre esse case. O erro, todos nós vamos errar, eu erro todo dia, faço grandes merdas, porque eu me movimento muito, né? Então, faço merda o dia inteiro, mas eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Eu falo, puta, errei, desculpa. Gente, queria agradecer a presença de vocês, tá? Fazer fila aqui fora para eu pagar. Obrigado.